eu queria dar boas-vindas depois de algumas semanas, né, a gente sem se reunir publicamente. Hoje a gente tem novamente esse privilégio de estarmos juntos como igreja, porque entendemos que isso é essencial. O outro aviso que eu queria dar é que nesse domingo e no próximo domingo ainda estamos sem serviço para crianças. Esse nosso retorno está sendo gradual, mas a nossa expectativa é que no terceiro domingo desse mês a gente tenha o serviço para crianças. E diferente do que nós estávamos tendo até essa paralisação que nós tivemos de 6 semanas, a nossa intenção é retornar daqui a 2 semanas com as 3 primeiras classes. Antes a gente estava atendendo só 2 classes. A nossa ideia agora é também atender as crianças menores a partir do terceiro domingo desse mês, tá certo? Então, a gente já tem mais um espaço disponível, nós tínhamos 2 espaços disponíveis, por isso que nós voltamos com 2 classes. A gente já conversou com a Union Church, que é proprietária desse espaço, e a gente vai ter a sala das crianças menores também do berçário disponível a partir do terceiro domingo. Mas outro apelo que eu faço à igreja, eu gostaria de encorajar, não só as irmãs, mas os irmãos da igreja também, a vocês estarem servindo ao Ministério Infantil, servindo no Ministério Infantil. E a gente entende esse ministério muito mais do que um momento para tirar as crianças aqui do culto, e não é essa a nossa intenção. A gente entende que é um momento de poder passar a mensagem do Evangelho para os pequeninos. Então, eu gostaria de encorajar você a estar servindo ao Senhor, servindo a sua igreja local no Ministério Infantil. Se você tem esse desejo, se você ainda não está servindo em nenhuma área da igreja e gostaria e teria disponibilidade de nos ajudar, por favor, no final do culto, ali atrás, no balcão de conexão, dê o seu nome a Jéssica, que depois, durante a semana, a nossa equipe do Ministério Infantil vai entrar em contato contigo e a gente vai poder conversar. Mesmo que você nunca tenha trabalhado, servido nessa área, você tenha o desejo, converse conosco, exponha a sua disposição em poder servir, porque a gente vai ter o maior prazer em estar cooperando contigo para que você possa servir nessa área. A Igreja de Cristo ela é formada por trabalhadores, o próprio Senhor Jesus falou isso, ela não é composta por classes diferentes de crente, entre aqueles que servem e aqueles que não servem, todos nós somos servos. O que nós precisamos é descobrir a nossa vocação, aonde nós nos encaixamos aí no reino, no serviço através da igreja local. Tá bom? Então esse é meu apelo que eu faço à igreja nessa noite, para que a gente possa retornar rapidamente aí com o serviço para crianças. Outra coisa, eu queria dar boas-vindas, né, a todos que estão nos visitando, dar boas-vindas àqueles que estão retornando desde o início da pandemia pela primeira vez, né, o pastor Eduardo mencionou, a irmã Elane, o irmão Jerônimo, que estão retornando, é a primeira vez desde o início da pandemia que eles retornam, entre outros irmãos que estão aqui pela primeira vez também, e você que está nos visitando. Então, a gente fica muito feliz com a sua presença nessa noite. Irmãos, eu queria já te pedir para abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 16. A gente está aí caminhando para o encerramento dessa nossa série de mensagens no livro de Juízes. No mês de março, nós teremos um mês especial de aniversário da igreja e durante as próximas semanas a gente vai começar a divulgar aí, a programação de aniversário. Nós teremos alguns convidados, alguns bem conhecidos dos irmãos, vocês têm certeza que vocês vão gostar bastante, e a gente vai ter uma série especial de aniversário da igreja, e a gente vai encerrar essa série de Juízes ainda nesse mês de fevereiro, tá bom? Então, abra sua Bíblia, Juízes 16, a gente vai dar prosseguimento a essa série que nós demos como título Um Só Deus. Por que um só Deus? O período narrado no livro de Juízes é um período onde não havia rei em Israel. O povo de Israel estava vivendo em um ciclo repetitivo de rebeldia, sofrimento. Depois esse povo ele era subjugado por uma nação estrangeira, vinha o arrependimento, e o Senhor ele levantava um líder, um juiz, um homem, ou no caso de Débora, uma mulher, para liderar o povo, libertar o povo, para que o povo se voltasse novamente para Deus. Só que o que a gente via é que quando esse juiz morria, o povo de Israel tornava a cometer
os mesmos equívocos, os mesmos erros, os mesmos pecados, principalmente o pecado da idolatria. A gente começou na semana passada a falar sobre Sansão. De todos os juízes, talvez Sansão seja o mais conhecido popularmente. Muitas pessoas conhecem a história de Sansão, até mesmo aquelas pessoas que não frequentam uma igreja, até mesmo aquelas pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia. E Sansão ele é muito conhecido por conta da sua força e também por conta dos seus cabelos compridos. Talvez você tenha sempre escutado a história de Sansão falando dele como um homem valente, um herói, alguém que a força dependia do seu cabelo. Mas o que nós vemos quando olhamos para as Escrituras é que Sansão, ele não era esse herói perfeito que talvez na infância você tenha projetado. Esse herói perfeito que talvez você tenha aprendido nos livrinhos de história. Nós vemos um homem que, apesar de ter sido escolhido por Deus antes da sua concepção, cometeu erros, pecados terríveis durante a sua jornada. Então eu queria encorajar as crianças, já que hoje não tem culto infantil ainda, que prestem atenção na pregação e façam um desenho sobre a história que eu estou falando. É a história de Sansão, tá bom? Sansão ele foi escolhido para ser o libertador do povo. E o que nós vemos até aqui é que Sansão já está em fase adulta e até agora ele não tinha ainda começado a tarefa que Deus tinha estabelecido para ele, que era começar a libertação do povo de Israel, que naquele momento estava sendo subjugado pelos filisteus, um povo inimigo. Depois de colher consequências terríveis do seu pecado, que nós vimos na semana passada, na sua festa de noivado, onde ele faz uma aposta inconsequente, ele abandona a sua festa de noivado e não consuma o casamento, retorna depois, descobre que a sua noiva prometida casou com outro homem, ele comete um assassinato por vingança, por ira, uma atitude totalmente impulsiva, ele desencadeia uma guerra enorme com o povo filisteu e foge. Essa é a situação atual de Sansão. Hoje, nós vamos ver o que acontece com Sansão após a sua fuga. Juízes 16, versículo 1, 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer, o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os 2 batentes, e os arrancou, com tranque e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte Hebrom. O que nós vemos até aqui? A gente vai continuar a leitura, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, mas eu gostaria de ver, por partes, uma sequência de erros, uma sequência de atitudes, melhor dizendo, de Sansão, que revelam um grande problema desse líder, desse juiz. Sansão tinha um problema com relacionamentos. E o primeiro problema identificado aqui, de ordem relacional de Sansão, era um problema de relacionamento com ele mesmo. Sansão, ele, após ser livre, ser liberto por Deus, Sansão, ele quase foi morto, o que nós vimos, ele foge. Nós vemos na semana passada que o Espírito Santo de Deus capacitou Sansão para lutar com vários homens, com várias pessoas. O Senhor tinha acabado de poupar a vida de Sansão, e o que nós vemos Sansão fazer logo em seguida? Procurar uma prostituta e se deitar com ela. Isso era fruto de uma compulsão por mulheres. A compulsão, o impulso, o pecado de Sansão era algo tão forte que mesmo tendo acabado de ser abençoado, de ter provado do cuidado de Deus, ele comete esse pecado logo em seguida.
Sansão tinha um problema com ele mesmo. Sansão, ele não sabia se relacionar com a sua própria carne. Sansão, ele estava sendo dominado pelo pecado. Ele estava sendo controlado pelos seus impulsos. Então, o primeiro problema de relacionamento de Sansão era com ele mesmo. Sansão, além de desobedecer ao Senhor, cometendo um pecado terrível, Sansão, ele também tem uma atitude inconsequente. Porque, como nós vemos aqui, a prostituta, ela era do povo filisteu. Sansão vai até a sua cidade, a cidade daquela mulher, para cometer esse pecado. Além de pecar, ele também coloca a sua vida em risco. Ele vai até o povo inimigo para consumar esse pecado. Ele vai até o povo que queria matá-lo para cometer esse pecado. Sansão estava em um nível de compulsão tão alto, a ponto de seguir o padrão de qualquer outro vício. Não sei quantos de vocês já conviveram pessoas dominadas por algum tipo de vício. E o que nós vemos com pessoas que vivem dessa forma? Elas começam a agir de forma inconsequente para saciar esse seu desejo. Começam a ter atitudes insanas, a ponto de se satisfazer. Quantas histórias você já escutou de pessoas que são dependentes químicas, que começam a praticar furto, que começam a mentir, manipular pessoas, a fim de conseguir satisfazer o seu vício? Quantas vezes você já viu matérias na televisão, ou até mesmo, talvez você tenha tido a oportunidade de ir até uma Cracolândia, por exemplo, e ver pessoas ali vivendo naquele estado de miséria, e não pessoas que estavam na rua passando fome somente, mas conversando com aquelas pessoas, você vai descobrir histórias de pessoas que tiveram a vida completamente destruída e estão se submetendo àquela realidade por conta de uma dependência. Sansão aqui, ele não mede riscos ou consequências para satisfazer o seu desejo depravado. Quanto mais o Senhor abençoava Sansão, dando-lhe força para combater os inimigos, mais ele se sentia confiante em sua fraqueza e irresponsável no seu comportamento. Sansão é um exemplo claro de quem usa as bênçãos de Deus para se esquecer de Deus. Irmãos, isso é um problema muito sério. Quantas vezes nós agimos como Sansão? Não talvez fazendo exatamente a mesma coisa que Sansão fez, mas fazendo mau uso das bênçãos que o Senhor nos dá. Usando as bênçãos de Deus para se afastar de Deus. A vida de Sansão traz uma grande lição para nós. Embora a adversidade seja muito difícil, espiritualmente, o sucesso é ainda mais. Pior do que a adversidade é o sucesso chegar na vida de um cristão imaturo. A ponto do cristão usar o sucesso, usar a bênção, usar algo positivo que ele recebeu para se afastar do Senhor. A adversidade é ruim, mas espiritualmente o sucesso é muito desafiador. O sucesso não é algo essencialmente ruim, mas ele pode se tornar um grande problema se nós não estivermos firmes e conscientes da nossa identidade em Cristo Jesus. E é interessante que essa experiência de Sansão nos dá uma grande lição também sobre pecado e graça. Na graça, Deus usa até as nossas fraquezas e derrotas para nos abençoar. É o que nós vemos. A palavra de Deus dizendo que nós somos aperfeiçoados na nossa fraqueza, que Deus age em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Quantas vezes passamos por situações difíceis e aquela situação difícil se torna uma grande escola para nós. A graça de Deus é assim. Ela não depende de circunstâncias favoráveis para agir ao nosso favor. A graça de Deus opera em nós independente da circunstância. Já com o pecado é diferente. O pecado,
Ele tem o poder de usar até mesmo as dádivas e as forças divinas, as bênçãos que recebemos nesse mundo, contra o Senhor, contra o nosso relacionamento com Deus. Então, a grande questão da vida cristã não é a respeito de circunstâncias, mas é a respeito do nosso relacionamento com Deus, independente da circunstância. A queda de Sansão era exatamente a sua autoconfiança em imaginar que ele jamais seria derrotado. Sansão imaginava que poderia viver como ele bem entendesse. Isso acontece da mesma forma conosco, quando nós somos bem-sucedidos e pensamos: eu me dei bem, eu estou vivendo assim, simplesmente pelo meu mérito, porque eu sou bom demais e eu mereço. Logo, como eu estou bem, estou me dando bem, porque eu sou bom, porque eu mereço, eu posso viver da forma como eu quiser, eu me basto. Enquanto na graça de Deus, quando somos bem-sucedidos em algo, reconhecemos sim o nosso esforço, mas devotamos em gratidão ao Senhor as oportunidades, as pessoas, a família que Ele nos deu, e de alguma forma expressamos essa gratidão servindo ao Senhor e aos nossos irmãos, sendo grato por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Nós retribuímos em gratidão a Deus, abençoando o outro, os nossos sucessos. Mas Sansão não tinha um problema somente com ele mesmo. O relacionamento de Sansão com a sua carne era resultado de um outro grande problema, que refletia também numa outra forma dele se relacionar. Isso nós veremos a partir do versículo 4, e você pode acompanhar. Versículo 4 diz o seguinte: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você conseguiu induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Chegamos aqui no ponto em que Sansão conhece e se apaixona por uma mulher chamada Dalila. E a gente vê o segundo problema relacional de Sansão: o seu relacionamento com o outro. Sansão inicia um relacionamento com essa mulher, ele se apaixona por Dalila, e vemos aqui claramente um exemplo de relacionamento egocêntrico, onde duas pessoas, embora estejam juntas, cada uma aqui estava buscando o seu próprio interesse. E como que a gente pode constatar isso? Olhando para a história de Sansão e Dalila. Primeiro, Dalila ela recebe uma proposta para atrair o seu namorado, e ela aceita essa proposta. E por que Dalila aceitou essa proposta? Somente por conta dos 13 quilos de prata que cada um daqueles homens daria a ela? Foi somente a ganância? Analisa só comigo uma coisa. Primeiramente, sim, a traição dela seria lucrativa. Mas Sansão, naquele momento, era uma ameaça nacional para o povo filisteu. Entregar Sansão de bandeja aos governantes, a gente não está falando aqui que um bando de filisteus foi até Dalila e fez essa proposta a ela, mas os governantes daquele povo. Entregar um inimigo nacional para aquele povo faria dela uma grande heroína. Sansão ser preso ali daria a ela sucesso, riqueza e segurança, também poder para o resto da vida. Imagina só, alguns anos atrás, o Brasil não tem um histórico recente de guerras, mas, por exemplo, os Estados Unidos, quando estava em busca do Bin Laden, imagina só se uma pessoa
consegue encontrar aquele grande inimigo e trouxesse para a nação norte-americana, entregasse de bandeja ao governo norte-americano. Imagine só a reputação, o sucesso, como aquela pessoa se tornaria um herói. O que essa pessoa representaria para aquela nação? Sansão era o grande inimigo dos filisteus naquela época. E Dalila via diante dos seus olhos uma oportunidade lucrativa e também muito ambiciosa, de poder, riqueza, sucesso e também segurança. Então nós vemos que Sansão, ela estava ali num relacionamento autocentrado. Um relacionamento que ela não estava ali para servir e amar o outro, mas para obter benefício para si a partir do outro. E Sansão aqui não é vítima, que de alguma forma nós vemos Sansão agindo do mesmo jeito. Versículo 7 até o 17, nós vamos ver algumas atitudes de Sansão que nos levam a entender isso. Versículo 7 diz o seguinte: respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Versículo 10. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com as cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila amarrou com as cordas novas, depois tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba, e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força afastaria de mim, e eu não ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Vamos parar por aqui. O que nós vemos aqui? Dalila sendo enganada por Sansão 3 vezes. Dalila pergunta a Sansão como ele poderia ser preso para que o povo filisteu o capturasse. Ele conta 3 histórias diferentes que não refletiam a verdade. E das 3 vezes que Dalila é enganada, ela usa a seguinte expressão: você me fez de boba. Por que você está fazendo isso comigo? Você está mentindo para mim. Sansão repetiu a mentira enquanto ela falou dessa forma. E a gente percebe algo diferente na última indagação de Dalila. O que ela diz? Ela questiona o amor de Sansão. No versículo 15 ela diz o seguinte: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Ela coloca o relacionamento em xeque. Ela coloca o amor de Sansão por ela em xeque. Ela ameaça romper o relacionamento com ele caso ele não contasse.
E nesse diálogo, e Sansão ceder a esse apelo de Dalila, revela o estágio de negação que Sansão se encontrava. Isso, de alguma forma, revela a dependência de Sansão aos prazeres que Dalila lhe proporcionava. A ameaça de rompimento na relação deixou Sansão cego sobre as reais intenções de Dalila. Ela usou a expressão: você está me fazendo de boba, várias vezes. E ele permanecia mentindo para ela. Mas quando ela fala no versículo 15, questionando o amor dele em tom de ameaça, ele fala a verdade. Vocês conseguem perceber a manipulação de Dalila nesse ponto? Ali havia uma relação de dependência e manipulação. Sansão e Dalila são exemplos extremos de pessoas que usam uma a outra, ao invés de servir uma a outra. Relacionamentos que, mesmo que as partes digam que estão juntas por amor, o que nós vemos, na verdade, é que as pessoas ali estão juntas por conveniência. Sansão usou Dalila para satisfazer os seus impulsos, enquanto Dalila usou Sansão para obter fama, riqueza, poder e segurança. Vocês já viram relacionamentos assim? Relacionamentos baseados na autopromoção, ao invés de ser baseado no altruísmo? Interessante que, alguns anos atrás, eu olhando para algumas crianças brincando, eu percebia que tinha uma das crianças que meio que liderava o grupo. E uma das outras crianças ficava sempre atrás dessa criança que liderava. E eu via essa criança que supostamente liderava dando ordens, principalmente para uma criança. E todas as vezes que essa criança se negava a obedecer às ordens dessa outra criança que meio que liderava o grupo, essa outra criança falava o seguinte: se você não fizer isso, eu não vou mais ser seu amigo. E rapidamente aquela outra criança obedecia e fazia todas as vontades, inclusive contra as outras crianças, baseado no desejo daquela outra criança que estava ali liderando, ou melhor, manipulando aquela situação. Eu lembro que eu parei e conversei com aquelas crianças e falei que aquilo não era legal, que ela não deveria agir assim, que a amizade, ela não poderia fazer da sua amizade uma ameaça para a outra criança. E da mesma forma eu falei para outra criança, que as amizades verdadeiras não dependem de você viver em função do outro, fazendo a vontade do outro, mas um servir ao outro. Por que eu estou dando exemplo de crianças? Porque por conta do pecado, eu e você podemos muitas vezes nos relacionar com o outro da mesma forma que Sansão e Dalila se relacionavam. Até mesmo uma criança que também nasceu em pecado, que também, apesar de ser portadora da imagem e semelhança de Deus, também carrega no seu DNA a queda cometida pelos nossos primeiros pais no Éden. E como nós nos livramos de nos relacionar com o outro assim? A gente só consegue se curar disso tendo uma experiência profunda do amor de Deus, que supre as nossas mais profundas necessidades. Caso contrário, todos nós tenderemos a usar as pessoas para nos escorar ou para validar a nossa existência. Sansão não se relacionava bem com ele mesmo, por conta da sua compulsão. Mas ele também não se relacionava bem com o próximo. Ele não se relacionava bem com o outro. E a gente não vê isso somente no seu relacionamento com Dalila, na sua festa de noivado com a sua antiga noiva. Ele promoveu aquela aposta com aqueles seus amigos filisteus, aquela aposta sem lógica nenhuma. E ao sair derrotado daquela aposta, ele abandonou a sua festa de casamento, não se casou. Pior, pagou a sua dívida, matando outras pessoas simplesmente para roubar as vestes dessas pessoas e pagar a dívida. Ou seja, pessoas eram descartadas, coisas eram mais importantes do que pessoas. Sansão, ele tinha um problema seríssimo com ele, com o próximo, porque o seu relacionamento com Deus também estava afetado. Na verdade, o seu relacionamento consigo e com o próximo
esse relacionamento quebrado, por isso o título dessa mensagem, Relacionamentos Quebrados, era fruto de um relacionamento deficiente com o seu Criador. Sansão então diz que ele só poderia ser derrotado caso seu cabelo fosse cortado. Assim Dalila faz. Após Sansão se adormecer, ela raspa o cabelo de Sansão. Os filisteus capturam Sansão e ele não consegue reagir. Talvez você tenha aprendido que, de fato, foi o fato de Sansão não ter mais cabelo que tornou ele fraco. Mas vocês se lembram que no voto nazireu, o problema não era só o cabelo, que nós vemos que desde o início da sua história, ele cometeu várias atitudes que quebravam esse voto, como se relacionar com mulheres estrangeiras, como tocar em cadáver, que ele fez pelo menos 2 vezes, com o leão e com a queixada de um jumento, usando como arma. Por que das outras vezes que o voto nazireu foi quebrado, Sansão não perdeu a força? Mas nesse momento, que ele tem o seu cabelo raspado, ele perde a força. Talvez você esteja pensando, então realmente a força de Sansão estava no seu cabelo, mas não era isso. Foi a primeira vez em que Sansão, ele de alguma forma, admitiu que a sua força não dependia exclusivamente de Deus. Foi a primeira vez que ele admitiu que a sua força estava baseada em alguma coisa que ele possuía. O auto-engano de Sansão não era apenas psicológico, com seu excesso de autoconfiança, mas era também teológico. Ele pensava que a sua força não dependia da graça de Deus. Ele acreditava que a sua força era um direito e não uma dádiva. Esse era o problema de Sansão. Vamos avançar para o versículo 21, porque os versículos entre 18 e 20 vão falar sobre essa captura de Sansão que eu acabei de falar. 21. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. A história de Sansão nos mostra como a força flui do compromisso de amar e servir a Deus, mas que ainda assim isso depende de Deus. Que Deus pode agir em nossas vidas apesar de nós. O Senhor já havia agido na vida de Sansão, através de Sansão, apesar de Sansão. Deus pode agir na nossa vida, porque Ele é soberano. Por isso, vemos Deus agindo soberanamente, fazendo com que também o cabelo de Sansão volte a crescer. Não que a força de Sansão dependesse do seu cabelo, mas para mostrar que a soberania de Deus repousava até mesmo no corpo, na biologia de Sansão, fazendo que o seu cabelo crescesse novamente. E por isso o Senhor restitui a força de Sansão. A força de Sansão, ela não brotou a partir dos votos que Sansão fez com o Senhor, mas por causa do Deus com quem ele fez os votos. Dependia única e exclusivamente do poder e da soberania do Senhor. Para encerrar, eu gostaria de ler com vocês, a partir do versículo 23, o texto bíblico, quando diz assim: os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom, e para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre 2 colunas, Sansão disse ao jovem que guiava pela mão: ponham-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor,
lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me força, mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse Sansão, que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. O que nós vemos aqui? Nós vemos, talvez não, certamente, o momento mais importante da vida de Sansão, que foi a sua morte. O momento que Sansão demonstrou mais fidelidade ao Senhor foi na forma como ele morreu. A única oração sincera, ele dirige as palavras ao Senhor em um outro momento, como nós vimos na semana passada, se eu não me engano, quando ele sente sede, pedindo a Deus que lhe dê água. A primeira vez que Sansão clama a Deus de forma sincera, honesta, é no momento da sua morte. Como nós podemos ver Cristo nessa história? A primeira coisa que nós podemos ver aqui, que a morte de Sansão foi resultado da sua própria desobediência, enquanto Jesus Cristo morre por causa da nossa desobediência. A segunda coisa que nós vemos aqui, podemos ver Cristo na morte de Sansão, é que Sansão, através da sua morte, ele se sacrifica para libertar o seu povo. Sansão, assim como Cristo, morre de braços abertos para matar os seus inimigos, para anular o seu inimigo, a fim de libertar um povo. Porque através dessa atitude de Sansão, todo o povo foi esmagado, toda a liderança do povo filisteu foi esmagado ali naquele templo para trazer libertação ao seu povo. Mas o que nós vemos na morte de Sansão é que a sua morte cumpre um papel limitado para a qual Deus escolheu. Foi uma libertação temporária e limitada, somente da nação de Israel. E o que nós vemos na morte de Jesus Cristo, também de braços abertos, é Jesus Cristo conquistando a libertação do seu povo de uma vez por todas. Também na sua morte, matando, aniquilando, anulando o seu inimigo de uma vez por todas. Jesus Cristo, ao ser crucificado, ele fala, está consumado. A morte foi derrotada. E o seu povo foi liberto de uma vez por todas da morte eterna. A morte de Jesus Cristo produziu vida em nós, anulando o velho homem e nos dando a perspectiva da eternidade. A morte de Sansão é uma sombra da morte de Jesus. E aprender sobre a morte de Sansão nos ensina sobre o significado da cruz e nos leva em adoração a Jesus. Ambos foram mortos também por uma traição de pessoas próximas. Dalila, sua namorada, o entrega para os seus inimigos. Jesus foi entregue por um de seus amigos, Judas. Ambos morreram de braços abertos. Ambos pareciam derrotados. Mas tanto Sansão quanto Jesus, em sua morte, derrotaram o inimigo do seu povo. O nosso inimigo não é exatamente o povo filisteu, mas o pecado. E na morte de Jesus Cristo, nós fomos libertos do domínio do pecado. O que a história de Sansão nos mostra? Que nós devemos depender de Jesus, ao invés de depender da nossa própria força. E quando nós fazemos isso, isso vai nos levar à alegria e paz constante e crescente. Se você se sente fraco em alguma área, saiba que a força de Deus
É ela que vai te levar a ter paz e pureza, inclusive nas suas fraquezas. Por isso, nós podemos hoje nos render em adoração ao Senhor, porque o nosso libertador não foi um homem cheio de defeitos como Sansão. O nosso libertador não nos trouxe uma liberdade limitada e passageira como a que o povo de Israel experimentou naquele momento em que os filisteus foram esmagados. A nossa liberdade é eterna, porque o pecado, a morte foi esmagada na cruz do Calvário. E é sobre isso que nós vamos celebrar nessa noite. Hoje é noite de celebrar ao Senhor através da ceia do Senhor, onde nós nos lembramos da sua morte e nos enchemos de esperança, porque na morte de Jesus Cristo nós passamos a viver de verdade. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é bom em todo o tempo, e é o Senhor que nos fortalece. Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem, pela palavra, pelo Teu Evangelho, Senhor Deus, que está disponível a cada um de nós. Por isso eu te peço que o Senhor fale com o Teu povo, que o Senhor abra corações e mentes aqui para que a Tua palavra encontre lugar em cada coração. Que o Senhor fortaleça a fé de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor fortaleça a minha fé, que possamos olhar para a morte de Sansão e compreender que Jesus Cristo, que é o verdadeiro libertador, que diferente de Sansão, não cometeu pecado algum, morreu não por conta da sua desobediência, mas por causa da nossa desobediência. Obrigado, Senhor Deus, porque Jesus Cristo se sacrificou por nós. E é por isso que nós estamos aqui, para celebrar ao Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.